Bem-vindo ao canal Esquerda e Direita na Educação. O objetivo do canal é discutir os fundamentos das ideias educacionais mais debatidas hoje. Nesse vídeo vamos dizer quem foi Rousseau e como ele influencia a educação contemporânea. Qual o sentido de estudar a obra de Rousseau? É que a obra de Rousseau tem tudo a ver com, por exemplo, o pensamento do Paulo Freire, que está no centro do debate educacional. Em que sentido a gente pode dizer que eles são autores próximos? Porque todos os dois convergem no seguinte ponto, que o objetivo da educação é gerar um processo de transformação social e não uma adaptação à sociedade e à cultura. Esse aspecto, inaugurado por Rousseau, marca o pensamento de Paulo Freire, assim como de vários outros intelectuais da educação que são bem menos conhecidos do que Paulo Freire. Vamos ver aqui uma citação do Rousseau que evidencia esse ponto. O homem civilizado nasce, vive e morre numa condição de escravidão. Ao nascimento é atado em coeiros, por sua morte é escravizado no caixão, e enquanto conserva a forma humana é acorrentado por nossas instituições. Olha aí a outra citação. O homem nasceu livre e por toda parte está acorrentado. Isso é um texto do Contrato Social. O anterior era do Emílio. Dois grandes textos de Rousseau. E agora vamos ver uma citação do Paulo Freire. Educação libertadora. Aos esfarrapados do mundo e aos que nele se descobrem, e assim descobrindo-se com eles sofrem, mas sobretudo com eles lutam. Esse é um trecho de uma obra muito conhecida do Paulo Freire chamado Pedagogia do Oprimido. Então, o que nós percebemos de comum? Sempre há uma denúncia de uma sociedade injusta, de uma sociedade insatisfatória, inadequada, que é a fonte das penas, a fonte das agruras, que é a fonte do sofrimento humano. E que o processo educacional tem como principal finalidade, de certa forma, produzir um homem novo que pode vir a gerar uma mudança social profunda, uma reinvenção social. Então, como que podemos fazer uma relação entre pensadores que distam mais ou menos mais de 3 séculos em suas respectivas épocas, em contextos históricos completamente diferentes? É porque Rousseau cria uma linhagem intelectual a qual pertence o Paulo Freire e muitos outros. Vamos ver como é que isso funciona melhor. Vamos mostrar aqui uma outra citação do Paulo Freire, que isso fica ainda mais claro. Em função e em resposta à nossa própria condição humana, como seres conscientes, curiosos e críticos, a prática do educador, da educadora, consiste em lutar por uma pedagogia crítica que nos dê instrumentos para nos assumirmos como sujeitos da história. A utopia possível, não somente na América Latina, mas também no mundo, é a reinvenção das sociedades no sentido de fazê-las mais humanas, menos feias, no sentido de transformar a feiura em boniteza. A utopia possível é trabalhar para fazer que nossa sociedade seja mais visível, mais respeitada em todo o mundo, para todas as classes sociais. Então aqui é uma citação de um outro texto do Paulo Freire chamado Pedagogia do Compromisso, América Latina e Educação Popular. Então o que aqui se observa? A função, a missão da educação é a reforma social, mas não exatamente uma reforma que seria uma mudança pontual, mas uma reinvenção profunda. E que na sociedade se encontram as raízes do mal, vamos dizer, as premissas que geram sociedades injustas, marcadas profundas desigualdades sociais, e que ao produzir um homem com uma nova visão de mundo, se poderá mudar, renovar completamente essa sociedade. Essa premissa está em Rousseau e que inaugura essa linhagem que vem até os dias atuais, e que influencia Paulo Freire. Ou seja, Rousseau estabelece uma tradição de desconfiança da cultura. A partir do momento em que se pensa que na sociedade e na cultura estão os germes dos vícios morais e de práticas sociais abusivas, injustas, não igualitárias, de exploração do homem pelo homem, o processo educacional deixa de ser uma forma de preparação e de adaptação das crianças e dos jovens a esse mundo pré-existente e se torna, na verdade, uma parte de um projeto de transformação social, política e econômica.
uma grande e dolorosa revolução que afetará também o homem em sua interioridade, na qual o mal se depositou ao longo da história. As instituições também destilam esse mal e impedem o homem de ser livre. Então tem uma virtude moral e uma liberdade e uma igualdade que estariam sendo destruídas por um estado de coisas pré-existentes. Se a gente comparar esse tipo de vocação das sociedades modernas e contemporâneas a uma renovação constante, e aí se entende a educação como uma ferramenta, um instrumento, como algo que deva ser mobilizado numa determinada direção de reforma social, e se a gente compara isso com as sociedades tradicionais, a gente pode perceber que esses dois modelos de sociedade caminham em direções completamente distintas. Sociedade moderna e contemporânea pretendendo mudar o homem para mudar a sociedade, e as sociedades tradicionais pretendendo preparar o homem para se adaptar a uma sociedade cujos valores são admirados, cujas instituições sociais são consideradas legítimas. Vamos voltar para o Rousseau aqui. O que o Rousseau tem a ver com tudo isso? De fato, né? Se observa bem a trajetória do Rousseau, os aspectos biográficos e a obra constituída, se percebe o seguinte: fez uma crítica contundente justamente à sociedade tradicional, que era a ordem estamental do chamado Antigo Regime, que tinha a burguesia, a nobreza, o povo e o clero, em posições mais ou menos fixas, com pouca mobilidade social e com grandes heranças medievais, no sentido de uma sociedade bastante hierarquizada, com privilégios ditados pelo nascimento. Então, essa é a sociedade que Rousseau encontrou e que ele criticou duramente. Ele criticou também a chamada sociedade da corte, que se constitui em torno dos reis franceses, desde Luís XIV, e que tinha todo um microsistema, um microsistema de poder em torno do rei, escalonado conforme a condição social e nobiliárquica, e que estabelecia a Versailles um jogo de poder, né, baseado nas aparências, né, no uso de máscaras sociais e numa etiqueta muito rígida, e que era artificial e que não era fundado em virtudes humanas. Então, o fato de não ser autêntico, não revelar a verdadeira natureza das pessoas, a sua personalidade, seu sentimento, não era, portanto, autêntico. E estar tudo dependendo de condições de nascimento hereditárias, né, títulos de nobreza, e que implicavam em determinadas ações ritualísticas, né, que era o protocolo da corte, tudo isso era considerado detestável por Rousseau. Então, ele criticou duramente a sociedade da corte, criticou duramente a sociedade do seu tempo, que era o Antigo Regime, e ele fez também uma crítica muito contundente à burguesia. Então, praticamente todo o status quo, que era herdado do passado mais distante e da sua própria época, que tinha mais ou menos uns 100 e poucos anos, em que a burguesia tinha começado o seu lento processo de ascensão. Então, a civilização burguesa, que se caracterizava pelo interesse mercantil, a valorização do dinheiro, também era considerada inautêntica e maléfica para o desenvolvimento do potencial humano. E por isso Rousseau execrava todos esses três aspectos da sociedade do seu tempo. Esse DNA contestador, que pretendia fazer terra arrasada das estruturas sociais do seu tempo, foi transmitido na linhagem intelectual que ele inaugura e que chega até os nossos dias, passando por Marx, por exemplo. Agora, tem um ponto interessante. A sociedade do tempo do Rousseau era uma sociedade muito constritiva e com distâncias sociais muito, muito grandes, e embora já existisse um pouco de mobilidade social, o indivíduo não poderia experimentar uma pequena ascensão social como burguês, não havia ainda, do ponto de vista civil, e nem do direito da propriedade, uma plena igualdade. Isso aí foi justamente um aspecto que foi instaurado com a própria Revolução Francesa, que veio depois de Rousseau, e muito em grande parte inspirada por ele. Mas, comparando a sociedade do tempo de Rousseau com a nossa, mesmo com todos os problemas que ela apresenta, é ainda menos justificado essa frustração e esse ímpeto crítico tão exacerbado que se difundiu a partir da sua influência e que se dirige contra todas as instituições constituídas no mundo contemporâneo e que tem, de certa forma, a marca de uma tradição. Então,
Vamos dizer que se era justificado ou havia boas razões para Rousseau fazer as críticas que fez, e a gente vai ver mais à frente com a educação que ele tinha determinadas justificativas para fazer uma crítica tão dura da educação tradicional do seu tempo, hoje já não seriam mais tão justificadas, porque nós estamos vivendo num mundo que já passou pelo processo da Revolução Francesa, em que a Revolução Francesa incorporou várias contribuições, inclusive no ordenamento jurídico. Então, a agenda de Rousseau permanece no contexto de uma sociedade muito mais liberada do que a do século XVIII. Qual seria o diagnóstico de Rousseau para a civilização que ele encontrou? Que a civilização era um sinônimo de amor próprio, egoísmo, ganância, opressão, e que tudo isso seria ligado ao poder da razão. O que Rousseau punha no lugar da razão em seu tempo? O homem natural. Aí temos que entender o que seria esse homem natural, né? Esse homem natural que estaria ligado à ideia da liberdade, da igualdade, de autopreservação de si, né? Era o único. Ele não teria amor próprio, nem egoísmo, nem ganância. Ele teria um amor de si no sentido de uma autopreservação, de uma sobrevivência, né? E de onde é que o Rousseau teria tirado a ideia de um homem natural? Ele teria tirado o pré-romantismo, porque justamente o Rousseau já é um precursor do movimento chamado romântico, o movimento que iria se expandir de maneira muito mais profunda no século seguinte. Então, ele estando na primeira metade do século XVIII, ele já prenuncia e abre caminho para uma mentalidade completamente distinta do iluminismo, que era racionalista, que exaltava os poderes da ciência, que tinha uma fé de que a ciência iria desenvolver as capacidades humanas e criar uma sociedade de bem-estar. Então essa era a utopia iluminista, e justamente contra ela a obra de Rousseau se levanta. Ela vai fazer a denúncia justamente dos aspectos maléficos fomentados por uma sociedade fundada sobre os poderes da razão. É isso que ele vai fazer. Ele vai defender o indivíduo, os sentimentos, as emoções, os instintos contra a racionalidade e a ciência. Então ele inaugura uma contracorrente, né? Ele inaugura uma vertente que se contrapõe ao iluminismo em plena época das luzes. Inclusive ele tinha relações estreitas com os enciclopedistas, que quiseram fazer uma grande enciclopédia de saberes, escrevendo até um verbete sobre música, sobre o que ele tinha bastante conhecimento, tinha tido uma formação profissional, vamos dizer, de músico. E aí ele, apesar disso, a uma certa altura, ele se distancia dos iluministas e elabora essa obra crítica. E como é que que traços teria essa obra? Vamos lá. O contexto de elaboração da obra de Rousseau tem a ver com a descoberta do Novo Mundo, quer dizer, o processo de colonização era mais antigo, mas estava, vamos dizer, em curso, avançando na ocupação desses territórios nas Américas, e ali se dava o encontro entre o europeu civilizado e as sociedades tribais ameríndias, e isso levantava uma série de interrogações sobre o que era da ordem da cultura e o que era da ordem da natureza. E aí essa ideia do homem natural, que já se poderia encontrar em Montaigne um pouco antes, nele em outros autores do iluminismo, por exemplo em Voltaire, com Cândido, né? É um romance, né? O Cândido. Todos esses autores do iluminismo, de certa forma, se referem a um estado de natureza edênico, inspirado na ideia bíblica do Jardim do Éden, onde viveria esse homem natural virtuoso, que não teria sido corrompido por um processo civilizatório, como aconteceu com os europeus. Então essa premissa não era só de Rousseau, ela está em todos os chamados pensadores contratualistas, né? Locke, Rousseau, Montesquieu, de certa forma está lá o estado natural, mas nele esse aspecto é muito mais intensificado, né? Ele faz, a partir desse homem natural que de certa forma ele idealiza, que não é uma premissa antropológica de fundo, de cunho científico, mas é uma hipótese de pesquisa, a existência desse homem natural, ela vai motivar uma crítica dura à civilização europeia. Então, ele vai fazer um diagnóstico duro em duas obras muito importantes. Um texto que ele escreveu para um concurso, que é
que é sobre a questão da relação da ciência com o progresso, né? E que ele ganhou esse concurso e foi, vamos dizer, um passo importante na elaboração de sua obra. O progresso das ciências e das artes contribuiu para a corrupção da moral. E o outro texto que seria qual a causa da desigualdade entre os homens, que para ele seria a propriedade privada. Então é um tema que vai reaparecer depois em Marx e que ali evidencia, vamos dizer, a queda no sentido bíblico, né? Quando é que o indivíduo se perde do seu estado de integridade, de autenticidade, de liberdade, de igualdade e incorre no reino da razão e do amor próprio em busca do seu próprio interesse egoístico. Esse é o diagnóstico que ele faz, e aí se tem várias obras que vão, vamos dizer assim, dar uma solução a esse descaminho do homem. O contrato social com um modelo político, baseado num pacto entre os homens para a fundação de uma ordem política legítima, e que preservaria essa liberdade, essa igualdade, e uma educação adequada para a formação desse homem que teria que viver nesse mundo novo, um mundo redimido dessa queda, vamos dizer assim. Estou fazendo uma interpretação até religiosa de Rousseau, que seria o Emílio e a Nova Heloísa. A Nova Heloísa, um texto pedagógico que fala da educação feminina, que sob vários aspectos até misógino, e o Emílio não falam de educação popular, e sim de educação das camadas mais favorecidas, né? A gente pode pensar assim que o Emílio é filho de um aristocrata. Nesse sentido, a educação não deve adaptar, não tem como finalidade adaptar o indivíduo à sociedade. Ela deve servir para corrigir uma sociedade degradada. Esse é o ponto, né? E que, mais ainda, isso muito explicitamente aparece no Emílio, em outras obras, o lar e a escola corrompem a criança, né? E justamente não são consideradas, vamos dizer, instituições ilibadas e que façam uma transmissão genuína de uma tradição considerada importante, justamente porque essa tradição é considerada espúria, né? Então, o que a educação familiar e escolar transmite? Ideias de superioridade social, preconceitos que conduzem as crianças a reproduzir esse mundo perdido em termos morais, esse mundo pervertido em termos morais, onde um homem explora outro homem e onde o indivíduo persegue apenas o seu próprio interesse. Em suma, o homem é bom, a sociedade o corrompe. Nesse sentido, Rousseau abre caminho para a desconfiança da cultura no campo do pensamento educacional. Agora vamos trazer um outro autor, que não é o Paulo Freire, que só se fala de Paulo Freire, mas a verdade é que nos cursos de licenciatura de magistério há uma pleiade de autores com identidade intelectual própria, que não tem nada a ver com Paulo Freire e que são influentes na formação dos professores no Brasil. Um desses autores é o Henri Giroux, um autor que não é nem brasileiro, né, que estabelece uma agenda de raça e gênero como o cerne da sua teoria curricular. Vamos ver o que ele diz. O currículo não pode ser visto simplesmente como espaço de transmissão de conhecimento. O currículo está centralmente envolvido naquilo que somos, naquilo que nos tornamos, naquilo que nos tornaremos. O currículo produz, o currículo nos produz. Aqui ele já considera a questão da construção do currículo como algo que vai muito além de um planejamento técnico ou de um planejamento relacionado estritamente à transmissão do conhecimento. Aqui se tem a ideia de currículo tendo a ver com um relacionamento social que difunde valores e que gera determinadas identidades. Até aí tudo bem, ele está só revelando camadas relevantes da dimensão educativa que se manifesta na construção do currículo de uma escola. Mas aqui ele diz, nesse outro trecho, algo mais, né, que se remete a Rousseau. Um ponto de partida para interrogar-se a função social dos professores enquanto intelectuais é ver as escolas como locais econômicos, culturais e sociais que estão inextricavelmente atrelados às questões de poder e controle. Isso significa que as escolas fazem mais do que repassar de maneira objetiva um conjunto comum de valores e conhecimento. Então aqui já tem uma premissa seguinte, tem relação de poder. E essa relação de poder é implicitamente considerada negativa. O currículo é construído em cima de relações de poder. E que o poder em si é negativo. Então, aí já tem um tema russoniano. Sociedade corrupta
indivíduo corrompido pela sociedade, então é necessário reinventar a sociedade através de uma nova forma de educação que não seja voltada para um processo de transmissão de conhecimento. Isso é como uma implicação a mais natural possível de uma determinada premissa como essa. Se o conteúdo escolar está permeado de relações de poder, eu tenho que fazer vamos dizer, uma crítica radical e profunda das premissas desse currículo, de certa forma reinventá-lo. E aí eu passo a pôr em xeque todas as instituições sociais, eu passo a pôr em xeque as relações sociais, eu ponho sob suspeita a sociedade e a cultura. Com isso a gente termina essa visão mais geral sobre a obra de Rousseau, e no próximo vídeo nós vamos analisar o principal texto, que é o Emílio.